Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Porque as pessoas estão abandonando o Rio Grande do Sul. Eu não fazia ideia que isto estava a acontecer, mas parece que há muita gente que está a abandonar o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, não é? É um vídeo do canal Sem Economês, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante. E se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, ok? O link vai estar aí no primeiro comentário fixado, passem por lá. E enfim, sem mais demoras, vamos lá ver o que é que se passa com o Rio Grande do Sul e porque é que tanta gente está a abandonar este estado. Bora lá, vamos lá ver então. Em 2022, o censo do IBGE apurou que o estado do Rio Grande do Sul, pela primeira vez na história, deixou de ser o mais populoso da região sul do Brasil, sendo ultrapassado pelo Paraná. E essa questão... Pela primeira vez na história, ou seja, até agora o Rio Grande do Sul tinha sido sempre o mais populoso e só agora é que não é? Ok, vamos lá ver. Forçada pelo fato de mais da metade dos 497 municípios do estado terem perdido habitantes nos últimos 12 anos. No entanto, o Rio Grande do Sul ainda se mantém como o sexto estado mais populoso do Brasil, com uma população de 10,8 milhões de habitantes e um PIB de 594. Mano, tem mais população do que Portugal, não é? O que a este ponto já não me impressiona, na verdade já não me impressiona nada porque, enfim, eu já sei como é, já sei como funciona, eu sei que muitos estados brasileiros têm mais população do que Portugal. Portugal acho que tem 10,2 ou 10,3 milhões de habitantes, é por aí. O Rio Grande do Sul tem 10,8, não é? Acho que era isso. Milhões de habitantes. Sim, 10,8, portanto, tem ligeiramente mais população do que Portugal. E um PIB de 594 bilhões de reais. Apesar de que eu acho que Portugal tem mais PIB. Eu não sei, mas acho que sim. Além disso, o estado tem ficado para trás em relação aos seus vizinhos do sul, tendo em vista que o Paraná ultrapassou o PIB gaúcho e Santa Catarina é o estado que mais cresceu em população no Brasil nos últimos 12 anos. E nesse vídeo... Então as pessoas estão a ir embora para Santa Catarina? É isso? Vamos entender por que as pessoas estão abandonando o Rio Grande do Sul e como essa situação tende a piorar futuramente à medida que o estado perde a sua influência regional. Para entendermos o panorama atual que levou milhares de pessoas a abandonarem o Rio Grande do Sul, mesmo com o estado possuindo o sexto maior IDH e a terceira maior renda per capita do Brasil, é necessário analisarmos o contexto histórico do estado durante a era colonial. Uma vez que enquanto o Nordeste e o Sudeste se desenvolviam entre os séculos 16 e 17, justamente pela posição estratégica mais próxima do continente europeu, o fato do Rio Grande do Sul estar localizado no extremo sul brasileiro acabou dificultando extremamente o acesso às terras gaúchas, o que consequentemente... faz sentido, não é? Porque se vocês virem um mapa, o Rio Grande do Sul é o estado que está mais a sul de todos, não é? É o que fica mais isolado, digamos assim. Quer dizer, não sei, eu acho que os estados da Amazónia, tipo o Acre e o Amazonas, são mais isolados, mas do ponto de vista geográfico fica no extremo sul, ou seja, não está assim tão conectado aos outros estados do Brasil, não é? Pois, não sei se tem a ver com isso, mas deve ter alguma influência. Consequentemente, promoveu uma colonização mais tardia em comparação com outras regiões na mesma época. Tanto que até o início do século XVII, cerca de 100 anos após a colônia brasileira ser fundada, o Rio Grande do Sul seguia como um território ainda por ser desbravado, sendo inclusive considerado como terra de ninguém. Por outro lado, as primeiras ondas de povoamento do estado tiveram início graças ao esforço das missões jesuítas, que se estabeleceram na região que hoje se compreende como território gaúcho, do Paraná, partes da Argentina e também do Paraguai, onde colocavam indígenas para trabalhar e movimentar as atividades econômicas importantes na época, especialmente a agricultura e a criação de gado, que passaram a ser introduzidas no século XVII. E em 1682, novos grupos de jesuítas passaram a ocupar o Rio Grande do Sul, fundando a cidade de São Francisco de Borja, o primeiro agrupamento urbano do estado, que fazia parte de um conjunto de 7 aldeias, conhecida como os 7 Povos das Missões, as quais eram comandadas pelos jesuítas espanhóis na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. Nesse sentido, em 1750 o Tratado de Madrid estabeleceu a posse e o domínio de Portugal
sobre os territórios das aldeias pertencentes a 7 povos das Missões, o que posteriormente, em 1759, terminou na expulsão dos jesuítas de Portugal e todas as suas colônias, sob a justificativa de conspiração contra o Estado. Desse modo, no final do século XVIII, o Rio Grande do Sul seguia bastante limitado, tanto no aspecto social, como também no econômico. Ou seja, as coisas nem sempre foram como são hoje em dia, não é? Porque eu sei que hoje em dia os estados do sul do Brasil são muito desenvolvidos, mas pelos vistos nem sempre foi assim, não é? As coisas não começaram dessa forma. O que é interessante de ver, não é? Porque isso já aconteceu várias vezes na história. Muitos dos países que hoje em dia são muito ricos, há alguns anos atrás eram extremamente pobres. Ou seja, isso também quer dizer que não significa que um país que seja muito pobre hoje em dia não possa vir a ser rico, e o contrário também pode acontecer, ok? Como já aconteceu com alguns países. Uma população que girava em torno de apenas 18 mil habitantes. Aí, só tinha 18 mil pessoas. Apesar disso, com a independência do Brasil e a consolidação do Império em 1822, o Rio Grande do Sul foi alçado como província, trazendo novas mudanças para o estado ao longo de todo o século XIX. Época em que a economia gaúcha passou por mudanças profundas com o fluxo de imigrantes europeus que chegavam ao estado na época, principalmente alemães e italianos, incentivados pelo Império na tentativa de impedir a concentração de terras, além de garantir o povoamento do território gaúcho, impulsionando o desenvolvimento local. Pois é, eu acho que no sul do Brasil existe muita gente que é descendente de italianos e alemães e assim, não é? Eu acho que sim. Não tenho a certeza, mas eu acho que já vi um vídeo uma vez sobre isso. Digam aí se vocês souberem. Acho que é isso mesmo. Eu acho que lá foi onde houve maior concentração de imigrantes italianos e alemães e de outros países europeus. Acho que da Polónia e da Ucrânia também. Acho que sim. Os colonos europeus traziam consigo fundamentos não só no Rio Grande do Sul, não é? Acho que nos outros estados do sul também. Manufatura europeia, que fomentaram a produção industrial do estado. Tanto que a cidade de Porto Alegre figurava-se como uma das cidades mais populosas do Império na metade do século XIX. Outro ponto que é válido mencionar é o fato do território do Rio Grande do Sul ser pouco acidentado, o que historicamente tem favorecido a formação de pastos naturais. Pois é, isso é muito bom. Quanto menos acidentado for um território, melhor para a agricultura e para a pecuária, isso é muito bom. Um território muito montanhoso é difícil de cultivar, não é? Sendo essa uma importante característica para potencializar a economia gaúcha com base na agropecuária, e também por ter alimentado por séculos uma linha de produtos derivados da criação de gado, como couro, carne seca e transporte que abasteciam os mercados paulista, mineiro e mato-grossense. Para se ter uma ideia, o desenvolvimento do setor foi tamanho que em média metade da população economicamente ativa do estado na década de 60 estava empregada na agropecuária. E nessa perspectiva, o século XX não apenas trouxe uma reformulação no mercado de trabalho do Rio Grande do Sul, mas também mudanças na cadeia produtiva do estado, à medida que novas indústrias complementam a economia e diversificaram a produção. Com base nisso, é válido mencionar que até a década de 40 o Rio Grande do Sul seguia particularmente agrícola, ainda mantendo a pecuária como a sua principal atividade econômica, que sofria limitações diante da infraestrutura precária e do alto preço das matérias-primas, o que tornava o custo da produção elevado demais. Contudo, durante a década de 30, para alterar o rumo da economia e diversificar a produção, o governo estadual buscou orientar a produção para o mercado interno, diminuindo a dependência externa e garantindo com isso a autossuficiência produtiva do estado, com um foco principal em diversificar a sua economia. E como resultado, na metade do século XX, o Rio Grande do Sul observou o aperfeiçoamento da sua infraestrutura agrícola, industrial, comercial, urbana e logística. Um bom exemplo disso foi a expansão do Porto do Rio Grande, que hoje é um dos complexos portuários e logísticos mais importantes do país. Ademais, o estado também foi beneficiado à medida que o Brasil ampliou o investimento na indústria pesada e na integração do mercado nacional na segunda metade do século XX, algo que acabou alinhando a economia gaúcha com o restante do país, tanto que ao final da década de 60, a indústria superou a agricultura como a principal atividade do estado. Ou seja, no século XX, o Rio Grande do Sul desenvolveu-se muito, muito mesmo. Já estou a ver que isto foi o século do desenvolvimento.
fazendo o PIB gaúcho crescer 8% ao ano entre a década de 70 e 80, atraindo imigrantes, investimentos e prosperidade para a região sul do Brasil. Com isso, surge a pergunta do porquê as pessoas estão abandonando o Rio Grande do Sul. À primeira vista, é importante lembrar que nos últimos anos o Rio Grande do Sul tem se encontrado em uma posição preocupante de endividamento, estagnação econômica e aumento do desemprego. Dessa maneira, o cenário de desequilíbrio no ambiente interno do Rio Grande do Sul é resultado de uma série de problemas que têm atingido o estado há décadas, sendo o principal deles a perda de produtividade em relação aos seus vizinhos, visto que a ascensão econômica do Paraná e de Santa Catarina deixa claro o declínio e a perda de influência regional da economia gaúcha, como observado em 2020, quando o PIB do Paraná ultrapassou o PIB gaúcho e deu aos paranaenses o status de quarta maior economia do Brasil. E mais recentemente, em 2022, a economia de Santa Catarina cresceu quase 3 vezes mais do que a do Rio Grande do Sul. Logo, nos últimos 20 anos é natural que muitos gaúchos tenham optado por se mudarem para os estados vizinhos. Faz todo o sentido, não é? Se o estado vizinho tem a economia a crescer muito, é normal que as pessoas vão para lá, não é? Faz todo o sentido. Essa é capaz de ser então a principal razão para o Rio Grande do Sul estar a perder população, não é? Essa deve ser a principal razão. Não sei se existem mais, vamos ver. Em busca principalmente devem existir mais razões, não é? De emprego e de renda. Tanto que entre 2005 e 2010, 5 das 7 regiões do Rio Grande do Sul perderam habitantes, evidenciando a incapacidade do estado em manter a atratividade para sua própria população. E como efeito disso, em 2022 os gaúchos acabaram perdendo o posto de estado mais populoso para o Paraná, com base no último censo do IBGE. Ainda assim, a ausência na capacidade de gestão em todo o estado tem sido uma das principais justificativas que impedem o Rio Grande do Sul de atrair investimentos, já que metade dos municípios do estado não conseguem pagar as suas próprias dívidas ou manter por conta própria os serviços municipais. Situação essa que é ainda pior na administração estadual, com o endividamento do Rio Grande do Sul sendo algo abismal, chegando a dever 94 bilhões de reais em 2022, dos quais 82,5 bilhões são devidos à União. Isso se deve ao fato de que no passado, o governo gaúcho gastou demasiadamente para financiar obras de infraestrutura, além de reformar escolas e fazer a manutenção de rodovias, levando o estado a contrair mais de 40 empréstimos e alimentando uma enorme dívida. E para piorar a situação, na última década ocorreram atrasos no pagamento de funcionários públicos e até o calote da dívida com a União, resultando em um bloqueio judicial nas contas públicas do estado, dando ao Rio Grande do Sul o status de Grécia brasileira. Diante da crise financeira, Ou seja, não pagou as suas dívidas, não é? Foi isso que aconteceu com a Grécia na União Europeia. Mano, isso é terrível mesmo. Não sei porque é que as coisas chegaram a esse ponto. É natural que haja certa limitação nos recursos destinados a serviços como saúde e educação, já que o Estado tende a gastar mais pagando dívidas, refletindo-se a curto prazo na perda da qualidade de vida da população. Além disso, o envelhecimento da população do Rio Grande do Sul tem sido um problema para as contas do estado, visto que, com base no último censo, a população gaúcha se tornou a mais velha do Brasil. Isto também é um problema muito grande aqui em Portugal. O envelhecimento populacional é uma coisa muito grave aqui. Porque, basicamente, cada vez mais as pessoas, a maioria da população é idosa, cada vez mais, e não nascem pessoas suficientes para substituir as pessoas que já estão aposentadas ou na reforma. Portanto, é complicado, é muito complicado mesmo. Isso aí é um problema grave. Vários países enfrentam esse problema e eu não tinha noção que o estado do Rio Grande do Sul está na mesma situação. Porque eu acho que o Brasil, como um todo, ainda não está nessa situação, mas o estado do Rio Grande do Sul especificamente já está, eu não tinha noção disso. Acabei de descobrir agora. Com 14% de seu povo possuindo 65%. Pois é, isso é uma percentagem muito alta. Portugal está pior, ok? Portugal está pior. Mas não deixa de ser preocupante. Isto para a economia é muito mau, porque as pessoas idosas já não trabalham, não é? A maior parte. Portanto, isso é um problema para a economia, um problema muito grave. Anos ou mais.
Sem contar que o Estado chegou a deter em 2020... É um problema muito grande, principalmente para a segurança social, não é? A menor taxa de natalidade do Brasil, de apenas 1,7 filhos por mãe, intensificado inclusive pela baixa taxa de crescimento vegetativo, ou seja, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, a qual tem sido cada vez menor desde 2015, posto que menos nascimentos e uma alta taxa de mortalidade estão tornando o crescimento da população gaúcha cada vez menor, alimentando assim uma perspectiva de que até 2030 a população do estado começará a reduzir. Logo, esse cenário tem sobrecarregado o sistema de previdência do estado, afetando diretamente nas contas públicas do Rio Grande do Sul, que já possui um déficit previdenciário que chega a mais de 370 bilhões de reais, comprometendo totalmente o sistema previdenciário do estado. Outro problema que tem se tornado cada vez mais frequente na vida de muitos gaúchos é a precária situação dos desastres naturais que têm ocorrido pelo estado, dado que nos últimos 19 anos o Rio Grande do Sul já registrou cerca de 4.200 desastres naturais. Uou, ok, eu não tinha noção disto, mas isto também, com certeza, é uma coisa que influencia as pessoas a ir embora, não é? Faz sentido. Eu, se vivesse num local que já teve 4.200 desastres naturais, se calhar também pensava em ir embora, não é? Isso também é um problema. Com estimativas apontando que entre os anos de 2003 e 2021, pelo menos 89% dos municípios do estado tenham sofrido com inundações, 89%, é quase todos, é a grande maioria, estiagens e secas, como visto também em setembro desse ano, quando um ciclone causou o pior desastre natural da história do Rio Grande do Sul, afetando a vida de 57 mil pessoas que ficaram sem casa ou perderam familiares. Além disso, esses problemas afetam também o lado econômico, já que episódios de secas mais intensas têm prejudicado a agropecuária, que é a principal atividade econômica do estado, registrando uma queda de 45% no ano de 2022. Sem contar que atualmente mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul estão em situação de emergência devido à estiagem, causando enormes prejuízos para sua economia. Portanto, apesar de no passado o Rio Grande do Sul ter sido terra de ninguém, hoje o estado desempenha um papel vital para a manutenção da economia brasileira. Mas apesar disso, décadas de má administração e catástrofes ambientais têm atrasado a prosperidade do estado, estagnando a sua economia e levando muitos gaúchos a abandonarem o estado. Desse modo, é fundamental que o Rio Grande do Sul busque reestruturar a sua dívida com a União e, ao mesmo tempo, garantir a estabilidade demográfica. Caso contrário, o estado poderá se deparar em péssimas condições futuramente. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito interessante, mano. O link do vídeo original vai estar aqui na descrição. Passem por lá, deixem lá um apoio. É do canal 100 Eco no mês. É isso, não é? Se vocês forem do Rio Grande do Sul, digam-me aí se realmente as coisas estão assim tão complicadas. É assim, talvez não estejam terríveis, mas se as pessoas estão a abandonar é porque também as coisas não estão ótimas. Eu desejo a melhor sorte de todas para o estado do Rio Grande do Sul e para as pessoas que lá vivem e espero que as coisas melhorem. Eu acho que isso é que é importante. Era uma coisa que eu não sabia que estava a acontecer, mas eu gosto muito de me atualizar e saber o que é que se passa no mundo e eu não tinha noção que isto era uma coisa real. Enfim, digam-me aí o que é que vocês acharam disto, comentem aí. Se ainda não deixaram um like aqui no vídeo, pessoal, não vou embora sem deixar o like, isso ajuda imenso e não custa nada. Além disso, se ainda não são inscritos, cliquem no botão vermelho, inscrevam-se e no mesmo caminho, cliquem também no sininho e ativem as notificações e assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, mais uma vez, eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.